Eu quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês que estão chegando aqui no canal, conhecendo o canal. Estamos atualmente com 76.600 inscritos. Uma breve introdução. Meu nome é Thiago Krasevski, eu possuo superdotação intelectual, tenho 132 pontos de QI, isso é, 2 pontinhos a mais, né? Se fosse até 130 eu não teria superdotação intelectual. Já li mais de 500 livros e eu acho que eu sou um dos melhores exemplos da internet. O público que me acompanha eu costumo chamar de imperadores. Por quê? Porque eu quero que todos vocês sejam reis, sejam governantes. Imperador, para mim, é um termo que significa ser o governante supremo da própria existência. Se tu quer grana, se tu quer conquistar alguém, se tu quer um corpo melhor, tudo isso tu tem que saber conquistar, e tudo isso é conquista sim. Até porque se tu conquistar um corpo bom e depois parar de treinar, tu perde. Então é uma conquista, e é uma conquista que exige manutenção. Se tu conquistou uma mulher e depois começa a deixar ela de lado, algum dia ela vai embora. Então é uma conquista, é momentâneo. Tudo na vida é alugado, entendeu? Por isso que nós somos imperadores. Nós estamos sempre governando, sempre conquistando mais. E os imperadores, para demonstrar que confiam no que eu falo, eles deixam nos comentários assim, ó: Thiago, conta comigo, ponto de exclamação. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de saber que pessoas confiam em mim, então eu amo ler o comentário, Thiago, conta comigo. Inclusive, se tu é um cara que vem aqui nos vídeos repetidas vezes, deixa nos comentários, Thiago, conta comigo. E já que tá perto, deixa um like no vídeo também, né? Hoje a gente vai tentar entender como que a busca pelo prazer pode arruinar a nossa vida. Nossa, nem imaginava. É no canal A Psique, passem lá, inscrevam-se, deixem o like no vídeo. Vocês encontram tanto o canal quanto este vídeo que eu vou reagir em si aqui na descrição, tá? Opa, fica impossível sem meu fone. Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. É incrível que quando um homem tem uma capacidade intelectual elevada, um mero provérbio, uma simples frase, tem mais densidade informacional do que textos e mais textos de um homem chulo, de um homem ignóbil. Essa frase em si me faz pensar em 3 coisas, tá? Em cristianismo, em estoicismo e em esquerdismo. Em cristianismo, a gente tem o anticristianismo dizendo: vocês cristãos são doidos, vocês são escravos da religião, isso aí é o ópio do povo. E aí essas mesmas pessoas são viciadas em comer, são viciadas em sedentarismo, são viciadas em entrar em sites adultos e não percebem que são, acima de tudo, viciadas em estimular o próprio corpo, em satisfazer necessidades básicas, bem mundanas, como se fossem animaizinhos. O cristão em si, ele renega tudo. Os prazeres da carne, assim, em geral. Acha que um cristão pode entrar num site adulto? Acha que um cristão pode comer, ter gula? Não pode, mano. Então, o cristianismo faz o sujeito controlar essas necessidades, esses desejos mais animalescos, e o anticristianismo já prega o não controle. Entramos para o nosso segundo ponto, estoicismo. A maioria das pessoas não estoicas pensa que é livre quando atende seus desejos, quando fica irritada por uma injustiça e diz: nossa, eu sou o cara moralmente correto. Já o estoico iria dizer para te aceitar a parada como ela é. As coisas aconteceram assim, alguns nascem e têm azar na vida, alguns nascem e, né, são escravos como o próprio Epicteto. Mas o estoico vai olhar para isso e vai dizer o seguinte: beleza, eu sou escravo só em condições exteriores, não na minha mente. Na minha mente ninguém pode mandar. E por fim, a perspectiva esquerdista que essa frase me faz, que evoca em mim, é a perspectiva da ideologia gramsciana. E existe uma ala esquerdista que é responsável pela revolução cultural.
Os esquerdistas montaram um plano para que todas as pessoas tenham uma visão de mundo esquerdista, a tal ponto que nem saibam que estão tendo visões de mundo esquerdista. Eu mesmo era esquerdista até ler o Projeto Gramsciano. Depois eu percebi, muito do meu esquerdismo não sou eu, não é eu de verdade. É simplesmente que me introjetaram de fora e eu acreditei que era a minha própria visão de mundo e que eu estava liberto. Algumas pessoas, inclusive, quando leem a estratégia gramsciana de revolução cultural, elas pensam, nossa, que genial, temos que fazer isso, mas elas não se dão conta de que isso já acontece, de que isso já é real, de que isso já influenciou elas. Como que elas caíram no esquerdismo? Através da estratégia gramsciana. Só que elas leem e não percebem isso. Isso é muito bizarro, tá? Eu e um sujeito lemos o mesmo texto. O sujeito chegou à seguinte conclusão. Ele já era esquerdista e chegou à conclusão de que se deveria fazer a revolução cultural. Eu li o texto e cheguei à seguinte conclusão. Meu Deus, eu caí na revolução cultural. Eu que fui enganado nessa porcaria. Então, essas três perspectivas aí são evocadas, né? Para mim, pelo menos, quando Goethe diz: não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Estas palavras foram escritas por Goethe há quase 200 anos, mas são talvez mais relevantes em nossos tempos do que eram nos dele. Muitos assumem que vivemos em uma sociedade livre simplesmente porque o Ocidente não se transformou em um inferno distópico, como o descrito em 1984 de George Orwell. Nesse caso, eu contrario a opinião corrente assim, com força. Por quê? Porque eu percebo cada vez mais o aumento do poder estatal e a diminuição do poder civil, a tal ponto que as pessoas já não escolhem mais quanto elas querem pagar de imposto, elas não escolhem mais se elas podem ou não fazer algo. É o governo que decide. Então, para mim, nós estamos a caminho da distopia. Só o fato de existir alguns setores políticos destinados a escolher quem pode e quem não pode participar da política, para mim já é bizarro demais, entendeu? Não existe em nenhum outro país do planeta Terra um negócio assim, exceto em ditaduras comunistas. Eu não quero falar mal das nossas instituições, eu acho elas maravilhosas, mas me aponte algum outro lugar do planeta Terra que tenha um TSE, um Tribunal Supremo Eleitoral. Então eu discordo muito dessa opinião corrente de que nós estamos livres, nós somos livres. Não. Cada vez mais nós perdemos o controle. E já era, o Leviatã venceu, pessoal. Não tem o que fazer. Talvez a única coisa que tenha alguma relevância ainda nisso tudo é Bitcoin. A tirania, acreditam a maioria das pessoas, seria algo evidente e reconhecível por todos. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos vivendo em uma sociedade análoga àquela retratada por Aldous Huxley em seu romance distópico Admirável Mundo Novo? Pode ser que a tecnologia, as drogas, a pornografia e outras diversões prazerosas tenham criado uma cidadania tão distraída que nem nota as correntes que aprendem. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado pela primeira vez em 1931, Huxley não considerava o mundo distópico que ele descreveu como uma ameaça iminente. No entanto, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, a disseminação do totalitarismo e os grandes avanços na ciência e tecnologia, Huxley mudou de opinião. Em um discurso proferido em 1961, ele fez o seguinte alerta: no futuro, de acordo com Huxley, as classes dominantes aprenderiam que o controle de uma população poderia ser alcançado não apenas com o uso explícito da força, mas também com o método mais sutil de afogar as massas em um suprimento interminável de diversões prazerosas. Isso é famoso desde o Império Romano, é o famoso pão e circo. Tá tudo sendo destruído. Beleza, vamos dar um pãozinho pra pessoa e dizer: senta ali naquela arquibancada pra assistir o circo, porque assim a pessoa não pensa que o Império tá ruindo. Mas ele está, só que não da mesma forma que o Império Romano. No nosso caso aqui, o nosso império que está ruindo seria o império da escolha. Antes nós tínhamos livre escolha.
agora já não temos mais. Outra coisa que é bizarra e totalmente artificial são esses algoritmos. Eles são totalmente antinaturais. Antigamente, uma pessoa passaria sua vida tendo divergências com outras pessoas, ideias e etc. E isso tudo causaria desconforto na pessoa. Agora, com um celular na mão, a pessoa pode simplesmente pegar uma rede social, entrar, ficar passando para cima e assistir apenas coisas agradáveis aos seus olhos e ouvidos. E isso é bizarro, porque não é natural. O mundo real, é cheio de contradições, é cheio de pessoas que divergem, etc. E um último adendo. O Huxley, esse que escreveu O Admirável Novo Mundo, alguns anos depois, escreveu um livro denunciando toda a engenharia social, tudo que está sendo feito para enganar as massas. Existe um outro livro do Huxley que aí não é uma ficção, é o relato, olha aqui ó, por A mais B, cientificamente está escrito aqui como que faz para mudar a opinião das pessoas. Só que esse livro foi ignorado, eu nem sei se as pessoas sabem que existe. Como, alguém pode perguntar, o prazer pode ser usado para privar as pessoas de sua liberdade? Para responder a essa pergunta, precisamos discutir o condicionamento operante, que é um método de modificar o comportamento de um organismo. No século XX, o psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, realizou um famoso conjunto de experimentos nos quais testou diferentes métodos de introdução de novos comportamentos em ratos. Esses experimentos mostraram como as forças dominantes podem condicionar os humanos a amarem sua servidão. Em um conjunto de experimentos, Skinner tentou cultivar novos comportamentos via reforço positivo. Ele fornecia comida ao rato toda vez que ele executava o comportamento desejado. Em outro conjunto de experimentos, ele tentou enfraquecer ou eliminar certos comportamentos via punição. Ele acionava um estímulo doloroso quando o rato executava o comportamento que Skinner queria eliminar. Skinner descobriu que a punição, temporariamente, encerrava os comportamentos indesejáveis, mas não removia a motivação do animal para engajar-se nesses comportamentos no futuro. Vou te dar um exemplo muito simples. Repita o que as elites querem, como Igão e Mítico, e pronto. Caminhões de dinheiro líquido, de reforço positivo, cairão na sua conta. Exemplos disso: Igão e Mítico do Podpah, Thiago Santinelli, Felipe Neto, etc. Tu encontra infinitos exemplos sobre isso, Cauê Moura, etc, tá? No entanto, experimente ser um filósofo. Experimente pensar racionalmente e elaborar argumentos sobre as coisas ao invés de só aceitá-las. Aí, meu filho, tu tem uma punição. Essa punição chama-se cancelamento, entendeu? Assim, através apenas de um instrumento, eu nem tô falando ainda dos processos que a pessoa vai ganhar ao ser cancelada, quanto dinheiro ela vai perder por ser cancelada. Só apenas com o julgamento popular do cancelamento, a gente já chega à supressão total de pontos de vistas adversários em quaisquer debates que sejam. Para mim, eu vou ser bem honesto contigo, eu gosto do debate, eu acho que no livre mercado das ideias, o que faz a humanidade progredir é o debate, é o racional. Agora, quando surge toda uma classe de pessoas para cancelar quem tenta pensar sobre as coisas de forma mais profunda, aí, meu filho, a gente entrou em uma coisa muito esquisita, muito admirável novo mundo, entendeu? Os comportamentos condicionados via reforço positivo, por outro lado, eram mais duradouros e levavam a mudanças de longo prazo nos padrões comportamentais do animal. Huxley estava familiarizado com os experimentos de Skinner e entendia suas ramificações sociopolíticas. Em Admirável Mundo Novo e em seus trabalhos subsequentes, Huxley previu o surgimento de uma oligarquia controladora que realizaria experimentos semelhantes em seres humanos para condicionar a docilidade e minimizar o potencial de agitação civil.
Skinner, assim como Huxley, também compreendia as implicações sociais de seus experimentos, mas acreditava, ao contrário de Huxley, que o condicionamento operante poderia ser usado por engenheiros sociais para o bem maior, levando ao desenvolvimento de uma utopia gerida cientificamente. Infelizmente, essa conclusão foi muito tola. Por quê? Porque a massa em geral não se interessa em poder, não se interessa em 48 leis do poder e em maquiavelismo. Inclusive, eu te desafio, fale para um amigo que tu tá aprendendo sobre poder e manipulação. Ele vai fazer um sinal da cruz e vai dizer, "Ah, Deus o livre!" Agora, o teu amigo mais psicopatinha, com mais tendências a se candidatar na política, ele vai dizer, compartilha aí comigo, por favor, compartilha, eu quero saber como manipula as pessoas. Estranhamente, pessoas com um comportamento mais amoral, mais interessados em poder. Poder significa capacidade de controlar pessoas, resultados e situações. Estranhamente, essas pessoas são mais ligadas à política, mais ligadas a realmente querer mandar nos outros. Estranhamente, tá? E o que acontece quando tu tem mais poder? Naturalmente, tu usa cada oportunidade que surge para ter mais poder. Pessoas que gostam de poder, gostam de muito poder, gostam loucamente de poder. Sabe aquela frase? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Não é bem isso não é bem verdade. Em alguns casos, a grande maioria das pessoas são sim corrompidas pelo poder. Não é o caso de, por exemplo, Jesus Cristo, que ganhou um monte de seguidores e não se corrompeu. Não é o caso de Mahatma Gandhi, que teve uma luta bela e justa. Só que a grande maioria das pessoas, inclusive até, por exemplo, eu poderia me arruinar. Eu não sei como é que seria se eu tivesse muito, muito poder. Eu creio que eu não seria corrompido, mas assim, a estatística tá contra mim. A grande maioria das pessoas que tem muito poder é corrompida. Agora, imagina tu ter um estado que decide as leis, e aí tu é o cara que decide as leis, tu é o cara mais importante, porque tu é a representação máxima do povo, etc. Todo o conceito de ser um político. Imagina os políticos tendo acesso a ideias de engenharia social, a ideias de condicionamento operante, condicionamento clássico, condicionamento pavloviano. Existem setores inteiros dentro do Estado, não sei se no Brasil, tá? Mas, por exemplo, no Estado soviético tinha, provavelmente tem no Estado americano, de estudo da psique humana sobre como condicionar as pessoas a, sei lá, obedecerem os políticos, obedecerem padrões, odiar cigarro, sei lá, seja o que for a ideia que os políticos tenham. E vocês acham que os políticos não vão usar isso? Vocês estão redondamente enganados. Eles vão, eu conheço o poder na sua face mais sublime, mais elevada, o pináculo do poder, pode ter certeza que eu já tive lá em termos de conhecimento. E eu sei que cada vírgula que pode ser utilizada a favor de um poderoso, ele vai usar. Ah, tem uma pandemia global. O sujeito que vende coisa vai querer mais poder econômico e vai se aproveitar da pandemia para vender. O político que quer mais controle estatal vai se aproveitar da pandemia para aumentar o controle estatal. Eu sei disso, tá? Eu sei disso. Eu tive lá mentalmente, no eticamente, no pináculo do poder. Então, não despreze minhas palavras. O sujeito que quer poder, ele sempre vai arranjar uma forma de usar qualquer coisa a favor dele para aumentar seu próprio poder. O seguinte trecho do livro de Skinner, Walden 2, no entanto, revela que tal condicionamento em massa possibilitaria, na realidade, uma forma perniciosa de tirania, uma na qual as massas seriam escravizadas, mas se sentiriam livres. Em Admirável Mundo Novo, a principal recompensa usada para condicionar a submissão via reforço positivo era uma superdroga chamada soma. Os controladores mundiais encorajaram a drogação sistemática de seus próprios cidadãos para o benefício do Estado. Vocês estão entendendo? Vamos liberar as drogas, coma tudo o que quiser. Se alguém falar que você não consegue subir uma escada porque o seu sistema cardiorrespiratório é ineficiente, você diz assim, ó, gordofóbico, e a gente vai prender esse gordofóbico maldito. Sacou a engenharia social no temos que defender a democracia, temos que defender a democracia?
Tá, mas presidente, o que é democracia? Ah, o conceito de democracia é relativo. Ora, se é relativo, então qualquer um que defenda qualquer coisa sobre o nome de democracia está defendendo a democracia, sacou? Por isso que eu sou a favor de, em um debate franco, ser definido cada termo. O que é democracia? A gente tem que ter o conceito bem definido antes de entrar em qualquer tipo de debate, entendeu? O Soma era ingerido diariamente pelos cidadãos de Admirável Mundo Novo porque oferecia o que Huxley chamou de férias da realidade. Dependendo da dosagem, ele estimulava sensações de euforia, alucinações agradáveis ou agia como um poderoso auxílio para o sono. Literalmente muito parecido com cerveja, cara. Literalmente os brasileiros consomem muita cerveja. Ele também servia para aumentar a sugestionabilidade, aumentando assim a eficácia da propaganda a qual os cidadãos eram continuamente submetidos. Mas os controladores mundiais de Admirável Mundo Novo não dependiam apenas do Soma. A promiscuidade sexual era promovida pelo Estado como outra tática para garantir que todos aproveitassem sua servidão. O slogan "Todos pertencem a todos" era incutido nas mentes dos cidadãos desde a juventude. O slogan "Todos pertencem a todos" poderia ser o slogan do funk em geral, né? Tipo, serviria perfeitamente. Serviria ou não serviria? Fala a real aqui, sem preconceito, sem medo de cancelamento. Serviria, né? Eu tenho certeza que serviria. Com as instituições da monogamia e da família abolidas, todos podiam satisfazer seus impulsos sexuais sem impedimentos. O acesso constante à gratificação sexual ajudava a garantir que os cidadãos estivessem distraídos demais para prestar atenção à realidade de sua situação. O entretenimento sancionado pelo Estado também desempenhava um papel importante na criação do campo de concentração indolor de Admirável Mundo Novo, o que Huxley chamou de distrações incessantes da mais fascinante natureza, eram usadas pelo Estado como instrumentos de política para afogar as mentes de seus cidadãos em um mar de irrelevância. Agora eu tenho uma pergunta pra ti. Como diabos, depois de eu e este sujeito do vídeo te iluminarmos com o sagrado conhecimento, tu vai conseguir ficar no TikTok por horas, sabendo que, tipo assim, isso está dominando a tua vida e que se o TikTok domina a tua vida com propagandas infinitas, videozinhos prazerosos e infinitos, tu não tem mais controle sobre a tua vida, sobre a tua existência, e outro cara pode mandar em ti. As pessoas me chamam até hoje de louco, tipo, meu Deus, esse cara aí, ele é a favor de trabalhar 24 horas por dia, ele é a favor de ler 24 horas por dia, e ele não é tão a favor assim de diversão. Totalmente louco, nós temos sim que beber, que ficar no TikTok, que assistir BBB, porque isso é bom. Epa, é que a minha visão de mundo é a desse vídeo, é do Huxley, é do condicionamento lá de Skinner. A minha visão de mundo não é o prazer. A minha visão de mundo é, cada vez que eu me afogo em entretenimento, outro cara ganhou, eu perdi. Eu estou abaixo dele. Ele manda em mim. Eu não tenho mais controle sobre a minha existência, sobre a minha vida. Eu não sou mais um imperador. Eu sou o cara que está abaixo de alguém e este alguém manda em mim. E pra mim, ser escravo de alguém é algo impensável. Eu não gosto dessa ideia. Os paralelos que existem entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são inegáveis. Em Retorno ao Admirável Mundo Novo, publicado em 1958, Huxley perguntou a si mesmo como os engenheiros sociais do futuro poderiam convencer seus súditos a tomar drogas que os fariam pensar, sentir e se comportar da maneira desejada. Ele concluiu: muito provavelmente será suficiente apenas tornar as pílulas disponíveis. Nem precisou chegar nas pílulas, chegou em um negócio virtual de gamificação de redes sociais, onde uns ganham mais likes do que outros, alguns são cancelados por falarem o que pensam e outros ganham rios de dinheiro por falarem o que as elites querem. Então nem precisou chegar na pílula. O celular com uma rede social gamificada que dá status para quem repete o que a elite quer e remove o status e o prestígio de quem vai contra, já eliminou a necessidade de pílulas. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos use algum tipo de droga psicotrópica. Uma crise de opioides se espalhou pelo Ocidente.
A capacidade de satisfazer impulsos sexuais online levou muitos às garras do vício em pornografia. E os smartphones e outras tecnologias proporcionam distrações prazerosas que consomem a atenção da maioria das pessoas durante a maior parte do dia. Até que ponto essas diversões são intencionalmente empurradas para nós e até que ponto são respostas espontâneas à demanda do consumidor, não está claro. Mas qualquer que seja a resposta, a realidade é que uma população distraída e emburrecida simplesmente não tem os recursos mentais para resistir à sua escravidão. Até que o grito moderno de "dê-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade" seja substituído pelo grito "dê-me liberdade ou dê-me morte". A liberdade não prevalecerá. Pelo contrário, enquanto as pessoas trocarem sua liberdade por prazeres e conforto, o tipo de condicionamento social que Huxley advertiu só se tornará mais refinado e eficaz à medida que as tecnologias avançam e mais informações são obtidas sobre como prever e controlar o comportamento humano. Exatamente como eu afirmei, à medida em que a ciência expande seu conhecimento sobre a psique humana, os poderosos irão se aproveitar cada vez mais desse conhecimento e pronto, acabou-se. Se a maioria de nós será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou se sequer desejaremos fazê-lo, ainda está por ver. Se as tendências atuais continuarem, a humanidade pode em breve ser dividida em dois grupos. Haverá aqueles que acolhem sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir a ela pelo bem de manter não apenas sua liberdade, mas sua humanidade. Pois, como o ex-escravo Frederick Douglass observou em meados do século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo o que o torna humano. Pessoal, eu quero que vocês entendam. A grande maioria não tem uma mentalidade científica, uma mentalidade filosófica, crística. Eles têm uma mentalidade de massa. Se a grande maioria vai para um lado, eles vão para o mesmo lado e dizem que é a opinião deles. É muito estranho, né? Até isso, tipo assim... Estou pensando por conta própria, sim, eu penso por conta própria, mas estranhamente é justamente o que o jornal falou, o que o meu amigo falou, o que o professor falou. Não deu nenhum tipo de resposta nova, só repetiu igual um papagaio. Tipo assim, um papagaio poderia facilmente substituir esses seres humanos porque eles só repetem, eles não elaboram um raciocínio, etc, sabe? A grande maioria é assim, é do lado da massa. E eu não sei nem se tem os recursos mentais para se livrar disso. Talvez se acompanhassem um filósofo de verdade poderiam se livrar disso. Só que como os poderosos vão taxar todos os filósofos de verdade de loucos, as pessoas em geral, a massa em geral, não vai conseguir desconfiar que os filósofos de verdade não são loucos e vão continuar, né, na sua cultura de gado, que vai para onde a maioria for. Se tu não quer participar dessa cultura de gados, tu tem que aprender imediatamente sobre poder, estratégias e maquiavelismo. Deixa eu deixar isso muito claro. Tu tem que clicar no primeiro link da descrição e se inscrever para fazer os meus cursos, tá? Porque isso pode te ajudar muito, muito mesmo. Não é uma brincadeirinha de criança, é realmente, isso aqui pode ser a diferença entre estar livre e ser um escravo de sujeitos poderosos. Quem hoje não aprende sobre maquiavelismo para poder identificar os padrões das pessoas poderosas é analfabeto funcional, não vai conseguir pelo menos se proteger em sociedade, tá? Agora a missãozinha básica para vocês. Deixem nos comentários, Thiago conta comigo, porque isso vai ajudar o vídeo a ser impulsionado para mais pessoas. Sério mesmo, deixa um comentário, porque eu tô fazendo um trabalho extremamente difícil que vai gerar perseguição em relação à minha pessoa, porque eu exponho verdades. Então, ao menos seja íntegro e demonstre apoio a esse trabalho, sabe?